Bom dia, meu nome é Glaucio, eu sou médico que vai atender a senhora hoje. É Audrey, não é isso? Isso, Quantos anos a senhora tem? tenho 24. Audrey, a senhora trabalha com o quê? Eu sou professora do ensino fundamental. E qual é o motivo da consulta hoje, dona Audrey? Doutor, é que eu tenho sentido umas dores de cabeça, sabe? Bem incômodas. E como são essas dores? Elas são lateja, sabe? Sinto que fica latejando bem muito a cabeça. A senhora sente elas, começou a sentir há pouco tempo ou tem mais tempo assim que sente? Na verdade, eu sinto essas dores, eu acho que desde o fundamental. Tem bastante tempo já que eu sinto. Faz uns 10 anos? Tem talvez até um pouquinho mais que isso. E com qual frequência a senhora sente essas dores? Assim, quantas vezes no mês ou quantas vezes na semana? Eu acho que mais ou menos umas 4 vezes por mês. E uma crise assim, quando a senhora está com uma crise dessa dor, dura quanto tempo? Quando a Eu senhora não acho- toma remédio? Mais ou menos umas 4 ou 6 horas. A senhora pode me indicar onde a senhora sente mais essa dor, aí na sua cabeça? Ela começa assim na região do olho, aí depois vai para a parte de trás da cabeça. Dona Audrey, numa escala, por exemplo, que vamos de leve, temos moderado e incapacitante, que é muito intensa. A senhora pode descrever como é essa dor que a senhora sente? Aí eu acho que é bem intensa, porque às vezes eu não consigo fazer nada, sabe? Nem trabalhar. A senhora identifica, por exemplo, algum fator, por exemplo, alguma comida que a senhora come, alguma bebida, ou algo na sua vida mesmo que cause essa crise, dessa dor? Olha, eu acho que, pelo que eu percebi, né? Eu acho que quando eu tomo vinho, eu fico com dor. E também eu percebo que perto ali do período menstrual também eu sinto bastante. E a senhora identifica quando vai ter essa dor, por exemplo, tem algum sinal ou algo que a senhora sinta antes de ter de fato a dor que possa indicar que a senhora vai ter essa dor? Eu fico com mal-estar, mas eu também percebo que eu fico com as alterações, assim, vejo umas coisas brilhosas, umas coisas estranhas, sabe, no olho. Como Não fosse sei uma explicar luz, né? muito bem, mas eu percebo que sempre antes da dor de cabeça eu tenho isso. E a visão da senhora, ela fica turva ou, por exemplo, a senhora, quando olha para algum objeto que está ali parado, vê ele se mexendo de alguma forma? Eu percebo que fica um pouquinho turvo, assim, mas o que marca mais é esse brilho, como se fosse um brilho. Uhum. E fora isso tudo, né, que a senhora já me relatou, tem algum fator, por exemplo, algum sintoma que acompanha essas crises de dor de cabeça? Por exemplo, náuseas ou tonturas, algo acontece? Sim, eu fico com muita náusea, eu chego a vomitar, fico bem enjoada mesmo. Uhum. E quando está durante uma crise, tem algo que a senhora faça que piora ou que melhora? Por exemplo, a senhora toma algum remédio que melhora? Não, já me passaram, acho que foi ibuprofeno e paracetamol, mas não ajuda não. E eu acho que o que ajuda um pouquinho é se eu ficar quietinha, sabe, num canto, com no escuro, sem luz. Aí eu acho que fica melhor. Então, aproveitando que a senhora mencionou isso agora, quando a senhora está numa crise, a luz ou o som intenso gera um incômodo maior? Sim, eu fico enlouquecida. Qualquer barulho incomoda, luz incomoda, eu tenho que ficar no escuro e no silêncio total. Então a senhora só melhora depois de um tempo que já está no escuro e no silêncio total? E a senhora, fora isso, tem algum problema respiratório crônico, por exemplo, como asma, como alguma coisa? Não. Não? Ok. Então vamos ali que eu vou fazer alguns exames físicos na senhora. A senhora pode sentar aqui na maca que a gente vai realizar esses exames para entender melhor o que a senhora está sentindo. Então, dona Audrey, eu vou realizar agora o exame de fundoscopia na senhora para a gente olhar melhor. A senhora relatou que a dor começa no olho e vai para trás, mas é só de um lado ou são dos dois lados essa dor? É só de um lado, geralmente é do lado direito. E ela permanece só desse lado durante a crise? Ó, então eu vou começar olhando aqui, para abrir bem o olho. Tá tudo normal. Vou fazer também um exame que eu vou pedir que a senhora olhe fixamente pro meu dedo e vou movimentar ele e peço que a senhora siga o meu dedo com seus olhos, tá certo?
Agora eu vou pegar aqui essa luz e vou olhar a reação da pupila da senhora à luz, se tá tudo ok, tá certo? Então vou colocar a mão aqui, com licença. E aí eu peço que a senhora olhe fixamente para mim, meu nariz. Dona Aure, eu queria perguntar à senhora se a senhora, durante essas crises, sente alguma fraqueza muscular, só de um lado do corpo, alguma fraqueza de algum tipo? Não. E a senhora, quando faz algum exercício físico, a dor piora ao cansaço? Sim. Tanto que eu prefiro ficar deitada, sabe? Durante as crises, é isso? Isso. Pronto, agora eu vou precisar palpar aqui a cabeça da senhora, tanto desse lado aqui para palpar as artérias. A senhora sente dor quando palpa? Não. E aqui, sente dor? Não. Sente alguma dor na cervical, aqui na nuca? Não, também não. Eu vi ali no prontuário da senhora que a pressão também estava 12/8, que a senhora feriu ali na triagem, então tá ótima. E também a frequência cardíaca da senhora tá ótima, 75 batimentos por minuto, então tá tudo ok, tá certo? Então vamos ali que a gente vai terminar a nossa consulta e eu vou passar algumas orientações para a senhora, tá certo? Ok. Então, dona Aure, eu identifiquei o quadro da senhora pela consulta como uma cefaleia migrana com aura visual, que é uma enxaqueca com aura visual. A senhora sabe o que é enxaqueca? Doutor, eu lembro que quando eu era criança, minha avó ela tinha muitas dores de cabeça e diziam que era enxaqueca. A enxaqueca realmente é um tipo de dor de cabeça que pode ser mais intensa, como é o caso da senhora. E precisa fazer algum exame para confirmar? Não é necessário fazer nenhum exame complementar, nenhum exame de imagem, porque o diagnóstico da cefaleia migrânea é clínico mesmo. Então eu fiz aqui um tratamento para a senhora. Como a senhora falou que tomava o ibuprofeno e o paracetamol e não tinha nenhum efeito, para parar a dor, a senhora vai tomar sumatriptano de 50 mg assim que perceber que vai ter essa crise. Então, logo quando tiver aqueles sinais antes da dor em si, da crise em si, a senhora já pode tomar. E se depois de 2 horas não melhorar, pode tomar outro comprimido. Como a senhora disse que tem muitas náuseas, eu coloquei o metoclopramida de 10 mg e a senhora vai tomar um comprimido se vier acompanhado de náuseas essas crises. Há também o tratamento profilático, que é aquele tratamento para evitar que a senhora tenha esses eventos. Então a senhora vai tomar o propanolol de 10 mg, um comprimido por dia durante um tempo e depois vai retornar para a gente avaliar a situação como está. Eu queria fazer outra pergunta, Audrey. A senhora faz uso de algum método anticoncepcional? Não. Porque a senhora, caso um dia queira fazer, tem uns tratamentos, algumas pílulas que a senhora não pode tomar. Então é bom procurar um médico que vai indicar o melhor tratamento que a senhora pode fazer, já que algumas pílulas podem agravar a cefaleia da senhora. Tem algumas orientações que eu também queria passar, que são em relação ao manejo não farmacológico, que seriam indicações que podem melhorar essas crises. Então a senhora pode fazer usar um caderninho para fazer um diário de pontos de gatilho que podem gerar essas dores, como por exemplo o vinho, que a senhora disse que pode gerar essas dores. Então a senhora vai anotando e vai tentar evitar o que geram essas dores. A senhora também vai evitar fazer esforço físico durante as crises e pode continuar indo para um lugar escuro e sem barulho quando estiver durante um evento desses, que vai ajudar bastante. Fora isso, se manter sempre hidratada, manter um sono regulado vai ajudar bastante e evitar um estresse também ajuda bastante. A senhora tem mais alguma dúvida? Não, acho que ficou tudo claro, doutor. Então, dona Aure, até a próxima. Qualquer coisa pode voltar que a gente realiza outra consulta e tchau!